E aí, turma, tudo bem? Tô passando só para lembrar vocês de pegarem aquela caneta e aquele caderno maroto para poder anotar as informações do vídeo que mais chamarem a atenção de vocês. E aí, turma, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre gêneros textuais. Eu escolhi esse formato de aula porque, por ser uma aula um pouco mais visual, né, que eu gostaria que vocês visualizassem um exemplo de uma descrição ou exemplo de uma narração. Se eu fosse gravar a aula do formato que estávamos gravando, ia ficar um pouco mais difícil. Então eu escolhi desse formato, espero que gostem. Se gostarem, deixe o like. E se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder ou me manda uma mensagem, beleza? Bom, eu começo nossa aula já com essa frase. Então, olha só. Sabedoria não é saber muita coisa, mas é compartilhar esse conhecimento. E vamos iniciar nossa aula. Então, quais são os gêneros textuais, pessoal? A gente tem um texto narrativo, onde a gente vai narrar uma história, tá? A gente tem um texto descritivo, onde a gente também conta uma história, só que tem uma riqueza maior de detalhes. A gente tem o texto dissertativo, e aqui eu já puxei um enfoque maior para o dissertativo argumentativo, tá? Por que que eu puxei? Porque esse gênero textual, ele é o mais cobrado nos vestibulares. E por que os vestibulares cobram mais o texto dissertativo argumentativo? Porque eles querem ferrar com a nossa vida? Também, né? Porque é uma dificuldade imensa da maioria dos alunos, é justamente com esse bendito texto dissertativo argumentativo. Mas, pessoal, o texto dissertativo argumentativo, ele exige que o aluno tenha um posicionamento sobre uma determinada problemática e que ele defenda esse posicionamento com base nos seus argumentos. Por isso que ele é um texto muito cobrado nos vestibulares, como por exemplo o Enem. Porque isso faz com que o corretor veja se o aluno, né, se o participante tem um senso crítico sobre determinados assuntos, né? No caso da problemática. E existem outros tipos de gêneros textuais, tá bom? Não são só esses. Bom, os textos narrativos, como eu já disse, eles vão narrar uma história, vão contar uma história. E existe uma estrutura para que tudo isso aconteça. Então, vai ter a parte da apresentação, né, que também pode ser a introdução, onde o escritor apresenta os personagens, apresenta o tempo, apresenta o ambiente, tá? Vai ter o desenvolvimento, onde ele vai contar a história, né, vai desenvolver a parte da história. Vai ter o clímax, que é aquele momento onde acontece o comercial. Sabe aquela parte da novela que tá chegando? É a parte mais emocionante da novela ou do filme, e aí o filme ou a novela entra em comercial? Então, isso é o clímax, é a parte mais emocionante. E vai ter o desfecho, onde ele vai concluir a história e finalizar toda aquela narração, tá? Além da estrutura, pessoal, a gente também tem os elementos, que vai ser o narrador, ele pode ser o personagem, nesse caso ele vai narrar em primeira pessoa, por exemplo. Desculpa, gente. Eu acordei 7 horas e fui pegar o ônibus, por exemplo. O que é totalmente mentira, porque estamos na quarentena e eu acordo 2 horas da tarde. Então, esse é o narrador personagem, onde ele está na história. Observador é quando ele vai narrar em terceira pessoa. Então, por exemplo, é o exemplo que eu ia dar anteriormente. Luana acordou 7 horas e foi pegar o ônibus. Eu estou contando, eu estou observando, eu sou tipo a vizinha. E tem o onisciente, onde ele vai saber tudo o que está acontecendo ali na história, ele vai saber o sentimento do personagem, o que o personagem está pensando, e talvez em alguns momentos ele pode se pôr na história, tá? Aí vai ser como se fosse aquela voz na nossa consciência. Aí tem o enredo, né, que é a história. Vai ter os personagens, pode ter um só, aí ele vai ser principal, ou pode ter mais de um. Aí vai ter um principal e os secundários, né? Vai ter o tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico, e vai ter o espaço, onde pode ser um ambiente físico ou um ambiente psicológico, né? Ou um ambiente social, beleza? Aqui eu trouxe um exemplo de um texto narrativo, né? Não precisamos ler, eu só quero mostrar, né, o início do texto. Olha só. Ela explicava porque tomava a decisão que me amava. Então, olha só, ele tá narrando uma situação, tá? Tá narrando em terceira pessoa, então ele é observador, tá narrando uma ação
de uma outra pessoa, no caso aqui uma mulher, né, do gênero feminino, ela, tá? Bom, agora temos o texto descritivo. Como eu disse, ele também conta uma história, mas é uma história mais rica em detalhes, tá? É uma história que demora um pouco mais para se desenvolver, se a gente pensar em um livro, tá? Porque vai ter muito mais características para descrever certas situações ou personagens que o desenvolvimento da história ele demora um pouco a acontecer, tá? Então são textos que há muita utilização de substantivos, de adjetivos, locuções adjetivas, tá? É muito mais fácil imaginar aquilo que o autor tá querendo descrever, porque ele realmente descreve nos mínimos detalhes, tá? E onde são encontrados os textos descritivos? Em reportagens, bibliografias, relatos, beleza? Aqui eu trouxe um exemplo de texto descritivo, também não precisamos ler ele todo, tá? É o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. E olha só, ficava sentada a ler o diário de notícias. No seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a salte com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Então, olha quantas descrições, olha quantos detalhes ele está dando para essa situação, né? Então, isso é um exemplo de texto descritivo. E a gente tem o texto dissertativo, como eu já falei anteriormente, né? O texto dissertativo, ele pode ser tanto expositivo como argumentativo. O que é cobrado nos vestibulares é o texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque ele tem a intenção de convencer e persuadir o leitor, olha só, através de conhecimentos plausíveis, além do ponto de vista do autor. Ou seja, você tem um ponto de vista, você tem que convencer o leitor através do quê? Dos argumentos. Por isso que chama texto dissertativo argumentativo. É diferente do texto dissertativo expositivo, porque o texto expositivo, ele não tem a intenção de convencer o leitor. Olha só, ele tem apenas a intenção de apresentar o seu ponto de vista sobre o assunto. Então, vamos pensar assim, ó, o texto dissertativo expositivo é aquela conversa, aquela discussão leve que rola assim na mesa do bar no começo da noite, onde ninguém tá bêbado, sabe? Tá todo mundo suave, tá só ali falando na formalidade, né, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Agora, o texto dissertativo argumentativo é quando já tá ali no final da noite, já tá todo mundo manguaçado, aí quer convencer a outra pessoa que ele tá certo, entendeu? É essa diferença que a gente tem que ter na nossa cabeça, beleza? E tem os componentes, né? Então a gente tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ao longo das nossas aulas, a gente vai trabalhar cada um desses componentes de forma individualizada, tá bom? Não se preocupem, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de escrita. A escrita, pessoal, é um exercício. Quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando, beleza? Bom, aqui eu trouxe um exemplo, não vamos ler, lógico, tá? Então aqui a gente tem o título do texto, a gente tem o primeiro parágrafo, que é a introdução, os dois parágrafos sequentes são o desenvolvimento e o último é a conclusão, tá? E trouxe outros exemplos pra gente, como a poesia, tá? Que tem uma métrica, uma musicalidade, essa é uma poesia do Fernando Pessoa. E eu trouxe a carta também, um outro exemplo. Na carta, a gente encontra uma data, né? Uma data, um espaço de tempo, um destinatário, né? Uma saudação, querida Cecília, aqui no caso. A gente encontra o corpo de texto, onde vai ocorrer a interlocução, né? Entre quem está escrevendo e quem está recebendo a carta. A gente encontra a despedida e o remetente, né? Isso aqui não pode ser uma carta anônima. Até pode, né? Mas se for anônimo, ela tem que estar lá no final, anônimo, tá? Precisa ter uma pessoa que escreveu essa carta, certo, pessoal? Espero que não tenha ficado dúvidas, né? Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. Tentativa 1357. Tá, minha cara de louca. Porque eu tenho cara de louca, né? Então tem que manter o pudor aqui pra galera não achar que eu sou muito louca. Que um pouco a gente sabe que eu sou, né? Agora muito também não dá. Nem sei o que eu falei pra estar concluindo. Mas compartilhar esse conhecimento. E vamos lá, embarcar nessa viagem.
Nossa, ficou horrível, pelo amor de Deus, Luana. Melhor não falar muito. Melhor não falar muito. Falar só o que precisa ser falado, assim, bem direto. Nossa, acabou minha bateria, filha da puta. Só que a quantidade, né, de adjetivos, por exemplo, a quantidade de descrições pra aquela... Ficou horrível, horrível, vou parar.